Irei conversar aqui quando é que um campo é chamado de um campo conservativo. Um campo é chamado de conservativo quando você calcula o rotacional dele e o resultado dá zero. Se o rotacional der zero, seu campo é chamado de conservativo. Venha cá. Mostre que esse F aqui é um campo conservativo. Ei, eu não estou te perguntando se é, já estou dizendo, já é. Você só tem que mostrar. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, para você mostrar que realmente é conservativo, basta fazer o rotacional e o valor tem que dar quanto? Tem que dar zero. Por que eu digo isso? Porque eu já passei essa questão em prova aqui, mostra que o campo é conservativo, o aluno vai lá, faz a conta do rotacional, aí ele erra em algum momento e ele diz assim, não é conservativo. Ei, eu não estou perguntando se é, eu estou dizendo já é. Você só vai mostrar, só vai fazer a conta para ver, olha, realmente é conservativo, porque o meu rotacional é zero. Ah, professor, legal. Só que eu não sei calcular um rotacional. Você pode revisar? Posso revisar. Então vamos aproveitar aqui para revisar como é que eu faço o rotacional. O rotacional de um campo, ele é definido dessa maneira. Anote aí. O rotacional, rotacional de um campo F, ele vai ser o meu produto vetorial entre o operador del, esse triângulo invertido, operador del, e o meu campo F. Isso aqui é a nossa definição do rotacional. Mura, não ajudou ainda. Calma, então vamos lá. Então, meu rotacional, anote aí, pequeno samurai, o meu rotacional, meu hot de F, você vai colocar da seguinte maneira. Você chega aqui, vai montar um determinante, não é uma matriz. Tá? A matriz é a tabela, o determinante é um número associado a essa tabela. Então aqui eu tenho um determinante, então é que a gente coloca uma barra, que é um símbolo para determinante. Aqui você vai montar assim, pequeno gafanhoto. Primeira linha, você coloca IJK. Primeira linha, você vai colocar I, depois o J, depois o K. Nesse esquema, IJK. Segunda linha, você vai colocar o meu operador del. Quem é o operador del? Derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y e derivada de alguém em relação a z. E aqui, na última linha, você vai colocar o meu PQR, que é esse cara, o meu P, o meu Q e o meu R. Então, aqui você vai colocar, vamos lá, colocar de vermelho aqui, 2x mais 2y, z a segunda. Próximo cara, 2x, coloque aqui, 2, deixa eu colocar até uma outra cor para não ficar confuso. 2x, z a segunda. E o J não é para colocar, viu? É só o P que é R. E o R, 4xy, 4xyz. Então, dessa maneira, você está montando o seu esquema aí, sempre assim, ó. Você vai seguindo nessa... Ah, e não esqueça de fechar o nosso determinante. Você vem aqui e vai fechar. Mura, e como é que eu resolvo esse determinante? Você vai fazer assim, quem está embaixo é a chamada regra de Sarri. Tem várias maneiras. Você pode seguir, por exemplo, meu professor resolve colocando as duas primeiras colunas. Tudo bem, está correto. Mas eu gostaria que você fizesse dessa maneira. Quem está embaixo, você joga em cima só as pontas. 2yz a segunda e aqui 4xyz. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima, que é o I e o K, vem para baixo. Bem aqui você coloca embaixo. E após isso, você vai colocar nossas diagonais. Eu vou montar aqui as diagonais. Eu tenho essa diagonal e essa diagonal, que nós damos o nome de diagonais principais. Você vai resolver essas diagonais aqui. Você faz assim, filhão. Como é para revisar, vamos fazer devagar. O meu rotacional, coloque aí, anote tudinho. Rotacional de F será
derivada em relação a z de k. Comece. Como a ordem dos fatores não altera, eu posso começar por quem eu quiser. Conselho de amigo. Comece pelas derivadas parciais. Derivada em relação a z de quem? Aí você coloca 2x mais 2yz a segunda e bem aqui o j. Dá uma respirada. Próxima linha. Derivada em relação a y de quem? Você coloca 4xyz. E próxima linha. Derivada parcial em relação a quem? A x de quem? 2x z a segunda k. Dá uma respirada, verifica se está correto. A gente às vezes erra um sinal, escreve um cara errado, isso é normal. Vamos lá agora. Menos, por que menos, prof? Porque agora eu vou fazer as chamadas diagonais secundárias. Essa diagonal e essa diagonal. Só que eu tenho que mudar o sinal, eu multiplico e inverto o sinal. É assim que a gente aprende lá no ensino médio. Então, vai ficar assim o nosso esquema. Menos derivada em relação a x de 4xyz, j. Próximo. Menos derivada parcial em relação a y de quem? Aí você vai fazer aqui 2x mais 2yz a segunda k. E por último, menos a derivada parcial em relação a z de quem? Vamos colocar 2xz a segunda i. Verifica aí se o prof acertou tudinho, não esqueci de ninguém, tá tudo bonitinho aí. Deixa eu só verificar, esse cara, esse outro cara bem aqui e esse outro cara. Sempre você dá uma zolhada, como se diz aí, tá? Que é importante. E agora eu venho para cá, vamos para a luta, continua a luta. O meu rotacional vai ficar assim, ó. O meu rotacional de f, colocar aqui. Essa primeira parcela, vou marcando e vou fazendo. Derivada em relação a z. De 2x é 0. Derivada constante, derivando em relação a z, 2x é 0. 2y sai, z a segunda vai ser 2z. Aí 2 vezes 2, aqui ó, deixa eu anotar, vai dar 2z. 2 vezes 2 vai dar 4yz. Quem mais? J. Próximo. Derivada em relação a y aqui. De y é 1, o resto sai. Então vai ficar dessa maneira. 4, bem aqui eu tenho x e o z, e a letra aqui do lado, o i, né, que é um vetor. Desse outro cara, derivada parcial em relação a x. De x é 1, o resto sai. 2xz, né? O x, derivada de x é 1, o resto saiu. Então, fica apenas 2z a segunda k. Diagonais secundárias, bem aqui menos. Derivada em relação a x. De x é 1, então vai ficar 4. Bem aqui o y, o z. Dessa maneira, bem aí. E eu tenho aqui o meu j. Menos. Derivada em relação a y. De 2x é 0. Derivada constante. Derivada de y é 1. Então, sai quem? O 2z a segunda k. E, por último, derivada parcial em relação a z. De z a segunda é 2z. Deixa eu colocar aqui em cima, 2z. 2 vezes 2 é 4. 4xz. E bem aqui o nosso i. E agora, eu, pelo poder da fé, será que vai cortar um monte de gente? Quem tem i? Esse cara pachacou com esse. Zerou. São opostos, né? Pachaca, pachaca, zerou. Esse cara também zerou com esse. Pachaca, pachaca. E esse também simplifica com esse. E aí eu tenho uma coisa importante. Que o meu rotacional, ele vale 0. E toda vez que o rotacional der 0, o seu campo é chamado de campo conservativo. Então, o campo ele é conservativo
quando você tem aqui o rotacional, você calcula esse rotacional e o valor desse rotacional deu zerote. Se der zero, o seu campo é um campo conservativo, também chamado de campo gradiente. Em algumas questões, se você for meu aluno, eu posso perguntar, mostre que o campo é um campo gradiente. Como assim um campo gradiente? É porque, na verdade, esse rotacional, ele é o vetor gradiente de uma determinada função. E eu estou te dizendo que tem uma função u, que quando eu calculo o gradiente dessa função u, vai me dar esse f. Isso ocorre quando o meu campo é um campo conservativo, quando o rotacional é zero. Só para você entender direito o que eu estou falando, não é, aqui em Belém do Pará, onde eu moro, a gente fala quando é mentira, é uma potoca. Não é potoca o que eu estou falando. Se você pegar esse cara, essa função u bem aqui, vou colocar x à segunda bem aqui, mais 2xyz à segunda, z à segunda. Se eu fizer um detalhe, aqui é a minha função u, Da onde tu tirou ela? Eu inventei o exercício, O exercício, ele é meu, eu inventei o exercício. Se eu achar a derivada dessa função em relação a x, calcula a derivada parcial em relação a x. Ah, professor, se derivar em relação a x vai dar o p. Se derivar em relação a y, derivada de x à segunda dá zero, que é em relação a y, não tem constante. A derivada de y é 1. Professor, vai dar o quê? A minha derivada parcial em relação a y vai dar o quê? E se eu derivar em relação essa minha função u em relação aqui ao meu z, vai dar o meu r bem aqui. Então, esse meu campo é o resultado vetor gradiente dessa u. É por isso que a gente chama que isso aqui é um campo gradiente, que ele é o resultado gradiente de uma função u. E essa u tem um nome, ela é chamada função potencial. Essa u chamada função potencial. E aí você me perguntaria assim, mas Moura, legal, tu é o dono da questão, tu sabia que essa era a u. Mas pode acontecer que o professor me pergunte, descubra quem é a função u? Determine uma função potencial? Pode sim. Faz o seguinte, anote que eu estou voltando. Então a pergunta basicamente agora é essa. Como é que eu faço para determinar essa chamada função potencial? Foi o que eu conversei com vocês. Que quando o meu campo é conservativo, ele é o resultado do gradiente de uma função. Eu até coloquei assim um exercício. É assim que vem na prova. Determinar uma função u, tal que essa que seria lá é a letra A, mostrar que o campo é conservativo, e aqui, letra B, determinar uma função u, tal que o gradiente dessa u é a f. Eu sei que existe essa u. Por quê? Porque o meu campo é conservativo. Porque eu fiz lá o meu rotacional, deu zero. Então, e você escreve assim. Poxa, nós queremos saber uma função u que o gradiente de u tem que ser o meu f. É isso que nós queremos. Mas nós aprendemos que esse operador del aplicado em u, que é o meu chamado gradiente, esse meu gradiente é nada mais nada menos que a derivada de uma f, eu ia chamar f, mas é u, Derivada de u em relação a x, derivada parcial de u em relação a y e derivada parcial de u em relação a z. Esse cara é o meu vetor gradiente. Esse cara é o meu vetor gradiente. Quando eu tenho o operador del aplicado em uma única função, é o gradiente, que é esse cara que eu estou marcando bem aqui para você. E esse meu vetor gradiente tem que ser igual ao meu campo vetorial f, que eu até coloquei aqui qual foi o campo do exercício. Só que esse meu f é, na verdade, um vetor. E esse meu vetor, nós sabemos quem é ele. Esse vetor você coloca aqui, filhão. Que vetor é esse? É o vetor 2x mais 2yz à segunda, vírgula, 2xz à segunda, vírgula, 4xyz. É esse meu vetor. Isso é importante o cara saber, olha, ele tem um comportamento de vetor.
E acontece que eu estou conversando com vocês assim, quando é que esses dois vetores serão iguais? Quando o vetor de azul é igual ao vetor de lilás, quando é que os vetores são iguais? Aí, pessoal, dois vetores são iguais quando tem as mesmas coordenadas. O primeiro é igual ao primeiro, segundo igual ao segundo, terceiro igual ao terceiro. Então, você faz assim, filhão. Se esse vetor é igual a esse vetor, é porque a derivada parcial de u em relação a x tem que ser igual a esse cara, 2x mais 2yz a segunda. Aí dá um espaço, para não ficar muito colado. A derivada parcial de u em relação a y tem que ser o meu próximo vetor, 2x z a segunda. E a minha derivada parcial de u em relação a z tem que ser o meu próximo cara, 4xyz. É assim que a gente faz. Né? Você separa, o primeiro é igual, vou até marcar um aqui para você não se perder. Esse primeiro tem que ser igual a esse primeiro aqui. Esse segundo tem que ser igual ao segundo. E assim, né, segue o barco aí. E agora, o que é que eu faço bem aqui? Eu vou ter que fazer uma coisa bem conhecida de todo mundo. Eu vou calcular a integral à esquerda e à direita. Alguém pergunta assim, mas como é que eu ia ter essa ideia na hora do exercício? Porque eu tenho uma derivada. E o meu objetivo é descobrir quem é a função u. Então, eu tenho que fazer a volta. Né? Ou seja, eu tenho que descobrir quem é a função que a derivada vai dar a esse cara. Eu faço a primitiva, a integral. Então, eu vou fazer a integral em cada uma dessas equações. Faço a primeira, faço a segunda aqui, a terceira. Vem cá. Só que a integral de uma... Isso aqui é uma derivada parcial. Eu estou fazendo uma integral parcial, porque isso é importante você entender. Eu estou fazendo uma integral em relação aqui a x. Ou seja, quando eu fizer a primitiva, a minha variável é x. Senão eu vou me perder. Venha cá. A integral de uma derivada é o conteúdo. Então, aqui vai dar o teu u. Está aqui a função u. E aí você vai ter o seguinte... Quem é a integral de 2x em relação a x? Em relação a x, é x a segunda. Você pode até falar, né? O 2 sai, de x é x a segunda sobre 2, cancela 2 em cima, 2 embaixo. Agora, cuidado aqui. Qual é a primitiva desse cara em relação a x? Eu posso falar assim, o 2 sai, o y sai, o z a segunda sai. Ficou o número 1 subtendido aqui. E a integral de 1 em relação a x é x. Por esse motivo, eu irei escrever assim. 2xy z a segunda. Uma coisa que muita gente buga bem aqui, vou colocar até em vermelho, mais uma constante. Só que essa constante não é obrigatoriamente um número. Essa minha constante bem aqui pode ser alguém que dependa de y e de z. Por quê, professor? Porque eu estou fazendo uma primitiva em relação a x. A minha variável é x. Então, se tiver um número, ou então alguém com y, com z, isso é constante. Então, se eu derivar um y na segunda em relação a z, aquilo é zero. Então, para a gente, constante pode ser uma função que dependa de y e z. Então, esse é o correto, você escrever dessa maneira bem aqui. E aí, o que eu fiz aqui, eu vou continuar no mesmo esquema. Vou fazer essa segunda bem aqui. Já está surgindo a resposta. A integral desse cara é uma derivada. A integral dessa derivada em relação aqui a y é o conteúdo. Então, esse cara vai dar u. Você coloca u aí. E aqui eu vou fazer a primitiva em relação a y. O 2 sai, o x sai, o z a segunda sai, tem um subtendido aqui. Quem é a integral de 1? É o y. Então, o resultado aqui será 2x yz a segunda. Ah, mas tem uma constante. Como aqui é a fileira, podemos falar aqui do y, constante é alguém que dependa de x ou de z. Sempre aqui é a variável que eu não estou trabalhando. E por último, eu faço aqui esse último cálculo. A integral dessa derivada é o conteúdo, é o valor do y, ou melhor, do u. Igual, esse 4 sai,
esse x sai, esse y sai, só que a primitiva de z não sai, eu tenho que fazer. A primitiva de z é z à segunda sobre 2. Z à segunda sobre 2. Mais uma constante, vou colocar de vermelho, mais uma constante que vai depender de x e de y, que é a variável que eu não estou trabalhando. Evidente que você pode cancelar logo aqui e vai ficar o número 2. Queridos, eu já tenho a resposta do exercício. Eu quero que você determine uma função potencial, porque não existe apenas uma, existem infinitas funções potenciais. Né? Vai entender já já porque tem várias, não apenas uma única função potencial. Olha lá, minha resposta, sabe o que é? A minha função O basicamente é assim. Eu olho para esse resultado, eu olho para esse resultado e eu olho para esse resultado bem aqui. Eu pego todo mundo que aparece. Se tiver repetidos, só pegue uma vez. Olha o que eu falei. Pegue todo mundo. Se tiver gente comum, só conta uma vez. Então, eu venho aqui e vou olhar. Olha, essa aqui tem x à segunda. Ah, vou pegar x à segunda. Então, já peguei x à segunda para a resposta. Ah, mas não interessa. Basta aparecer uma única vez. Essa outra parcela bem aqui, 2x, y, z à segunda. Que é esse cara que aparece aqui e aparece também aqui. Não precisa pegar, não pega, só pegue uma vez, não faça besteira. Apenas uma vez a função. E para encerrar, mais uma constante, que nesse caso poderia ser numérica, essa constante. Essa é a nossa resposta, é essa a minha função potencial, é essa função, se eu derivar em relação a x, vai dar esse meu p, dá um teste aí, deriva em relação a x, não entendi o c, professor, é que a derivada da constante é zero, então pode ter um número qualquer ali, por isso que eu falo que tem infinitas funções potenciais, porque eu posso colocar c igual a 1, c igual a 2, menos meio, qualquer c. Então, P aqui, ó, deriva em relação a y, deriva em relação a z. Então, essa é a função potencial. E o meu campo é chamado campo gradiente porque ele é o resultado de um vetor gradiente, né? Se eu fizer o gradiente de U, é o meu campo bem aqui, por isso o nome, né? Por aí nos livros, né? De campo gradiente. Só uma última explicação, que alguém pode ficar bugado, mas professor, e esse cara aqui? E esse cara, não vi ele aqui na questão, né? Aqui eu não vi esse cara aqui na questão. Na verdade é o seguinte, quando você olha esse segundo bem aqui, esse bem aqui, quando você olha, só para você entender que essa minha constante seria o cara que não está aparecendo aqui. O cara da minha resposta que não aparece aqui, que seria esse cara e esse cara. É só para justificar que tem alguém a mais que eu vou descobrir só depois. Então, cuidado com isso aí, para você entender legal. Então, aula importante, porque a gente revisou como se calcula um rotacional, o que é um campo conservativo. Você já sabe até o nome que ele é chamado campo gradiente, e você sabe até determinar que função é essa, né? Chamada função potencial, tá bom? Função importante, pode aparecer aí bastante aí nos seus estudos aí. Te espero, até a próxima, Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.